Diferentemente do que acontece com o Vitão do Inter. O Flamengo já fez uma proposta, o Inter está pedindo uma bala, 75 milhões de euros, diz que não quer vender por 75 milhões de euros? De reais, Não, perdão. de reais. Mas é o Perdão, de reais, segundo zagueiro mais caro da história do Brasil. Não, sim, é que ela falou euros, falei, não é possível. Não, bem corrigido, obrigada. 75 milhões de reais, falou que não quer vender por menos. E surgiu o Palmeiras na parada. Palmeiras está querendo entrar nessa dividida, PVC? O Palmeiras está olhando. O Palmeiras não está querendo entrar nessa dividida. O Palmeiras está observando. Tá de boa. O Inter não quer vender. Tem algumas coisas importantes no Internacional. Uma é essa, a recusa do Inter vender o Vitão, mas o Inter precisa de dinheiro, precisa muito de dinheiro. É possível que o Internacional venda o Vitão por muito menos do que os 76 milhões de reais que está pedindo, porque ele precisa muito do dinheiro. E ele tem que abater a dívida. E o Inter está bem abaixo da meta dele de vendas no ano. Ele vendeu o Luiz Otávio para o Orlando City, mas foi 3,5 milhões de euros, esse sim de euros. Está abaixo, precisa vender, mas está fazendo um jogo duro, danado aí, PVC. Ele precisa do jogador e ele não quer vender o jogador para o Flamengo, que é um rival. O Inter é um rival do Flamengo? Bom, o Inter e o Flamengo jogaram as oitavas de final da Libertadores. Então foram rivais neste ano, num torneio mata-mata. Só que o Inter precisa do dinheiro, vai acabar vendendo. O Palmeiras tem o dinheiro do Thiago Maia também, né? A dívida que precisa equacionar. Abater a dívida do Thiago Maia, o Flamengo paga menos do que os 77 milhões de reais, 76 milhões de reais e abate o Thiago Maia. Uns 20 milhões de reais. O Inter levou esses dias o transfer ban, que ele alega que foi só uma questão bancária ali, que pagou, que não pagou, mas fato é que apareceu ali 3 janelas de transfer ban para o Inter. Mas tem um monte de problema no Internacional hoje. Por exemplo, a saída do Bisol, diretor de futebol, e a saída do D'Alessandro e a saída do André Mazzucco, os 3 responsáveis pelo futebol do Internacional, isolaram muito o presidente Alessandro Barcelos. Isolaram demais o presidente Alessandro Barcelos. Isolaram num nível que ele não tem governabilidade para 2026, que é o último ano do mandato dele. E como é o último ano do mandato dele, não tem muito como fazer composições. O Alessandro Barcelos entende que vai conseguir compor. O Alessandro Barcelos tem sido muito especial na capacidade de trazer parceiros novos para a gestão dele, mas muita gente acha que ele vai ficar muito isolado e não vai conseguir governar. O segundo ponto, isso é importante, é um momento delicado da gestão do Inter. Segundo, a questão do Abel. O Abel foi convidado para permanecer como coordenador e o Abel não respondeu ainda. A expectativa era que ele respondesse ontem à noite e não respondeu ainda. Porque o Abel também está medindo se ele tem respaldo. Quem trabalhava com o Abel? O D'Alessandro. O D'Alessandro foi jogador do Abel. Então, ele tinha no Bisol e no D'Alessandro e no André Mazzucco 3 pessoas em quem ele confiava. Para o Abel dizer, sim, eu vou ficar, ele precisa saber quem é que vai trabalhar com ele. O Abel telefonou para o técnico do Internacional para sondar e provavelmente é um técnico que vai acertar com outro clube no futuro. Eu não tenho a convicção do que eu vou dizer, tá? Então, não devia nem dizer, mas... O Abel ligou para o Tite. O Abel perguntou para o Tite se ele queria vir. E o Tite vai acertar com o clube do exterior, provavelmente. Mas o Abel sondou. Não vai rolar. Mas tá tudo no e se. E nesse e se, e se eu não vender o Vitão? Com que dinheiro que eu vou pagar a conta do ano que vem? Pelo lado do Palmeiras, Danilo, Vitão chegando para essa zaga, né? Que tem Gomes, Murilo, Micael, Fux, Benedetti. Precisa? Se o Vitão chegar, é bem claro para mim que um zagueiro vai sair, né? Bem claro. O Micael é o jogador que menos se adaptou até agora e o Murilo, para mim, não vive sua melhor fase técnica. Então, quando você analisa os zagueiros disponíveis para o Abel, eu acho que o Palmeiras precisaria, sim, de um zagueiro melhor do que o Micael e, eventualmente, até para brigar melhor com o Fux pela posição de titular e com o Murilo junto com o Gomes, né? Para mim, o Gomes é o titular absoluto. E aí, beleza. Agora, 15 milhões de euros, que é esse valor que vocês estão falando, eu acho que o Palmeiras não pagaria. Tenho só a impressão, porque o Palmeiras tem um investimento nesse ano reduzido, a não ser que, de repente, consiga vender o Micael por 7, vende, enfim. Aí você vai ter que ver como o Palmeiras vai usar esse mercado também para fazer a venda dos jogadores.
Agora, tecnicamente, eu acho que seria interessante, mas é muito dinheiro. E acho até que o Flamengo também não vai querer pagar 15 milhões de euros no Vitão. É muito dinheiro, mas tecnicamente, para mim, agrega.